Boa noite a todos, todas, todos. Hoje é mais uma live comemorativa dos 25 anos da Escola Municipal de Teatro de Londrina, né? E hoje a gente vai falar de um assunto, né, que durante 15 anos acompanhou a nossa história, né? Um assunto que, infelizmente, essa semana ainda a gente já viu várias notícias, nesse último mês, né, várias notícias na televisão, na mídia em geral, a respeito, que é o tráfico de animais silvestres, né? A gente viu a história da Naja, a gente, no Fantástico desse domingo, da Rede Globo, mostrou uma reportagem muito grande a respeito de um traficante, né? E durante muito tempo a gente percorreu as estradas do Brasil, né, para falar do tráfico de animais silvestres, né? É, é uma situação que até quando eu fui convidado para fazer esse trabalho junto à Escola Municipal de Teatro, FUNCARTE, eu não tinha muito conhecimento a respeito, né? Achava que era uma coisa muito distante e foi me impressionando cada vez mais. Quanto mais tempo de estrada, fui me impressionando com as situações que a gente encontrava em relação a isso. O sofrimento dos animais, 38 milhões, ainda hoje, né, 2020, 38 milhões de animais silvestres são retirados da nossa mata. E o principal motivo é a vaidade humana em ter uma arara, ter uma onça, ter um bicho preguiça, ter um macaco em casa, um jabuti, um peixe diferente, né? E isso, de cada 10 animais que eles tiram da mata, só um chega com vida, né, no seu destino. Então, são situações para a gente pensar muito, né, a respeito, e a gente teve essa reflexão durante muito tempo, através do projeto Caravana Ecológica, né? E a Caravana Ecológica, ele era direcionado principalmente ao público caminhoneiro, né? A gente recebeu um convite da revista Carga Pesada de Londrina, né? Uma revista que tem como principal público o público caminhoneiro, e em seguida a gente passou a cada ano ter um espetáculo diferente, né? Então, cada ano era um novo roteiro, cada ano era um novo figurino, um novo cenário, e para falar de um assunto que cada vez mais, e ainda continua, né, sendo urgente. Tá? Então, para falar um pouquinho sobre isso, para conversar com vocês a respeito, para contar essa história para vocês, eu vou chamar aqui, primeiro, né, duas pessoas que participaram com a gente na criação artística desse projeto desde o princípio, né? Que é o Rogério Costa e a Carol Ribeiro, né? Respectivamente, o Rogério atuou como ator em vários espetáculos, muitos espetáculos, foi vilão, foi caminhoneiro, foi bicho, né? E a Carol, desde o primeiro, foi figurinista do espetáculo, né? E eu queria começar a nossa conversa aqui lembrando um fato, né? Que logo no começo da caravana ecológica, né, eu me despertou uma situação que eu achei que eu quero dividir com vocês. Naquela época, em 2000, a Escola Municipal de Teatro estava hospedando um grupo bastante importante, né, do Brasil, aqui, né, com uma oficina muito linda, muito legal. E um dia, depois da oficina, numa conversa de mesa de bar, né, o diretor do grupo falou para mim que jamais faria um trabalho desse, né? Porque seria ele achava que era um absurdo, né, artisticamente,
você se vender a um trabalho desse, né? Que você percorrer o país, e isso e aquilo, falar de um assunto dessa forma, né? Um trabalho institucional, teatro institucional. A Funcarte, a Escola Municipal de Teatro, sempre fez esse tipo de trabalho, né? Então a gente fez em relação, por exemplo, à mulher, né? O CAM, Centro de Atendimento à Mulher, uma vez chamou a gente para fazer um trabalho onde a gente apresentou um espetáculo em diversos pontos da cidade, falando da violência familiar, da violência contra a mulher. Fizemos também uma série de espetáculos falando sobre posicionamento político, falando sobre juventude, falando sobre adolescência, moradores de rua, né? E o meio ambiente, principalmente através da caravana ecológica. Mas, a partir dessa conversa que eu tive, eu acho que eu passei a ter esse cuidado com a caravana na direção e, principalmente pela forma como o Rogério e como a Carol conduziam, e outros artistas também, né? Posso citar outros grandes artistas que sempre trabalharam com a gente, Eric Mago, Marco Tureta, na parte musical, tantas vezes trabalharam com a gente, né? Grandes músicos, grandes atores, né? Que faziam parte, fizeram parte dos espetáculos. E a gente sempre teve essa preocupação artística. Por quê? Porque além de você levar uma mensagem importantíssima para um público que está na estrada, você estava levando também a linguagem teatral, né? Você estava oportunizando a esse público a vivenciar o teatro, muitos pela primeira vez na vida. Muitos gostavam, mas pela vida que levam na estrada, não tinham chance, oportunidade de assistir, certo? Então, Rogério, você que mais viveu isso, você que mais foi assim a cara da caravana ecológica durante todo o tempo, né? Mesmo na última que você não participou como ator, você fez a cenografia. Como é que é? Conta pra gente aí, como é que foi essa experiência para você? O que você viveu nesses 15 anos, né? 15, 16 anos de caravana ecológica. A O última projeto. 15. Boa Isso. noite, pessoal. Para mim é uma honra estar nessa celebração dos 25 anos da Escola Municipal de Teatro, porque este foi o lugar onde eu não só me formei enquanto artista, mas também me reconheci enquanto ser humano, né? As minhas potências, as minhas limitações e o canal da arte como meio de me expressar e me colocar no mundo, né? Então, assim, é muito gratificante saber que essa história continua e tem uma potência que vai durar muito mais tempo ainda, né? Eu fiquei na escola de teatro, né, enquanto aluno e funcionário, fiquei 12 anos, de 1999 a 2000 no início de 2012 eu saí. Entre o ano de 2000 e 2011, eu atuei na caravana. Então, foram 12 anos nesse projeto diretamente, né? Enquanto ator, eu apresentei todas as apresentações. Eu não faltei nenhuma, Não falta né? nenhuma. E assim, principalmente no início do projeto, era uma média de 50 apresentações que a gente realizava por ano. Então, assim, se calcular isso, foram aí umas 500 apresentações para mais que eu realizei da caravana ecológica, né, em cena. E para mim isso foi, dentro da escola, esse foi o projeto que eu mais tive a experiência prática de aprendizado, né, porque eram, tanto pela, assim, era muito prazer, né, porque pelo fato de saber que eu ia viajar, já era muito legal, porque é uma coisa que eu gosto muito, conhecer os lugares, as pessoas, e esse projeto me proporcionava essa experiência de viagens. E, além disso, junto com isso, veio a perna de pau, né, que foi um elemento que, para mim,
até hoje foi assim, desencadeou muitas coisas ricas, né, importantes na minha vida artística. Então, tinha essas relações, além de aprender sobre temas da ecologia, né, que a gente não tinha conhecimento, como você disse, então abriu um novo universo, e a prática do teatro na rua, nas feiras, nos postos de gasolina, no pátio da escola, nas praças, e em todos os lugares possíveis, dentro do salão de baile, de festa. Então, assim, foram muitos, muitos lugares diversos. E aí, assim, né? A cada ano era um espetáculo diferente, então, sempre experimentando linguagens, experimentando temas e estéticas, né? E em 2008, nasceu o Núcleo Ais de Paus, que é um grupo de teatro, o qual eu faço parte até hoje, né? A gente está completando 12 anos em 2020, e a gente até, em comemoração, a gente escreveu este livro, que é Nós Outros, Caminhos Individuais de uma Trama Coletiva, onde tem artigos, textos de integrantes do grupo. E eu dediquei algumas linhas da minha parte nesse livro para falar sobre a escola de teatro e sobre a experiência com a caravana ecológica, porque foi com a caravana ecológica que eu aprendi a andar de perna de pau, né? Que eu tive a primeira experiência com aqueles pássaros gigantescos em que a gente não via o chão, não via nada na nossa volta, e, e aquilo era muito tenso, lugares com muita gente, muita circulação de pessoas, né? Então, assim, era um risco muito grande que a gente passava, né, na prática de fazer a cena e tudo mais, mas era um desafio que me agradava muito, porque a gente via nos olhos das pessoas, né? Como você disse também, pessoas que nunca tinham visto teatro, de um universo que talvez elas nunca iriam assistir num teatro. A gente foi ali levar essa oportunidade para elas, e os olhos dessas pessoas se enchiam, né? Assim, com a beleza visual que tinha o espetáculo, né? As estéticas fantásticas dos animais gigantes, e a música sempre muito potente, que ajudava a contar a história, né? Então, foi uma experiência para mim, assim, que é muito, muito, muito importante para os desdobramentos da minha vida, assim, na arte. Eu sou muito grato à Caravana Ecológica. Carol, conta pra gente aí, como é que era esse desafio de trazer para o teatro os animais, o figurino, né, era sempre um elemento importantíssimo, porque a gente apresentava muito em feira, né, principalmente em Aparecida, lá em Paranaguá, né, tinham as grandes feiras, e as feiras ela já tem uma poluição visual natural, cada um quer mostrar o seu stand, né, a gente ficava instalado no stand da Volvo, e a gente sempre tinha que chegar com um diferencial todo ano, né? E a Carolina sempre era a grande culpada por isso, né, Carolina? Para ser inventiva em trazer para o figurino o que a gente precisava mostrar e falar. Como é que era isso? Olá, boa noite para todo mundo. Pois é, foram anos aí, né, de experiência com esse figurino, que foi uma escola para mim, né? Fazer o figurino da Caravana Ecológica foi realmente algo muito especial na minha vida como figurinista, porque foi o primeiro figurino que eu fiz da minha vida. Eu tinha acabado de fazer uma oficina com Samuel Abrantes no Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro, que é figurinista lá e tal. E aí surgiu esse projeto e o Silvio me convidou para fazer esse figurino. E eu costumo dizer para os meus alunos e alunas que o primeiro pássaro que eu pesquisei lá em 2000 não tinha nem no Google ainda, eu tive que pesquisar na enciclopédia. Para você ter uma ideia, né? Porque eu falo que hoje a gente tem assim uma quantidade de imagens, né, à disposição da gente a partir desses dispositivos
da internet, de redes sociais, de Google, enfim, de tudo, que é muito grande, mas que naquela época não tinha. Eu tive que sair atrás de enciclopédia com imagem de pássaro para descobrir como era aquele pássaro e tentar fazer aquele figurino a partir daquela imagem, né? E obviamente que durante todo esse tempo muita coisa mudou. Mas a experiência foi muito enriquecedora para mim, era sempre um desafio, né? Por quê? Porque esses figurinos eram sempre pesados, grandes, né? Tinham que ser chamativos. Ao mesmo tempo, eu tinha resistência desde sempre de trabalhar com materiais que fossem por exemplo, pelo de pena de animal. Não faz sentido você fazer um trabalho ecológico que você vai trabalhar com a pena para poder fazer a adereçagem do animal. Então, sempre buscando materiais que fugissem disso. Acho que esse era o grande desafio, né? E foi realmente muito interessante, né? Durante toda essa trajetória da caravana ecológica, eu tive a oportunidade de me especializar nisso, né? Quando eu fiz o meu TCC na faculdade, eu fiz um trabalho sobre figurino com o Rogério Costa também, atuando, e depois eu fui me especializar em História da Arte, também estudando figurino, depois eu fui me especializar em moda, estudando figurino, e continuo até hoje, né? O meu projeto acadêmico é em torno do figurino, e toda vez que eu vou trabalhar com os meus alunos, né, seja na universidade, na escola, nas oficinas que eu sou convidada, o figurino da caravana entra como um grande exemplo aí do meu portfólio. Que bom. E, Rogério, você viveu muita coisa na estrada, né? Você, Muita coisa. quero lembrar aqui também a Fernanda Fernandes na produção, né? Muitas vezes ela viajou fazendo, né? Ou era eu ou era ela que viajava junto com os atores, né? Viveu muita coisa. Até van você aprendeu a dirigir, né? Até van eu aprendi a dirigir. Para mim, assim, era o desafio também que eu levei para a vida, né? Isso de conseguir construir uma obra que coubesse dentro de uma van, né? Que fosse fácil, de fácil acesso para poder chegar nos lugares, para poder apresentar, desmontar, viajar para onde quer que fosse, né? E também a coisa da produção, que, assim, foi também uma escola, junto com a Fernanda, né, ela à frente de organizar os esquemas todos de produção, de onde vai ficar hospedado, onde vai comer e todas essas coisas. No final, né, da minha participação, eu até assumi algumas vezes essas empreitadas, assim, né? Então foi também fundamental para mim. E das histórias, na verdade, me fica muito mesmo os perrengues dos lugares que a gente ia, né, que às vezes era difícil, aí monta, aí chove, aí desmonta, aí espera passar a chuva, vai dar, não vai dar, mas muitas e é mais assim a aglomeração, né, nas feiras de caminhoneiro era sempre aquilo de como ocupar o espaço, né? Porque parecia que não ia dar certo. No meio daquilo, chegava a primeira vez ainda, não vai dar certo isso, jamais. Mas aí, a hora que começava, parecia que abria uma fenda no meio daquele furdunço todo e as pessoas paravam para assistir, né? E recebiam a informação, né? Era muito potente, né? Se via de longe, né? Então tinha essa pegada estética que ajudava muito. Além do Rogério e da Carolina, um outro artista muito importante que participou de todas as caravanas, mesmo de longe, foi o Ari Concato, com material gráfico, né? Verdade. Cada ano era um material gráfico mais lindo e mais criativo que o outro, né? E uma das coisas que me lembra muito, Rogério, você deve até lembrar mais do que eu isso, né? Que mais ou menos com 10 anos de caravana, a gente descobria, principalmente lá em Aparecida, que a gente ia todo ano lá, crianças que assistiram desde a primeira e que guardavam esse material e que devem ter ainda, não sei, né?
e que aguardavam o ano todo, né, a feira acontecer para encontrar com a gente, viraram fãs da gente. Né? Exatamente, Não sei se lembra disso. era bonito de ver essa experiência. Eu não me lembro o nome das pessoas, mas tinham Sim. algumas que eram todos os anos, eles ficavam esperando, no fim, né, quando eles criaram coragem de vir falar com a gente, né, e dizer da história toda, e mostrando tudo, todo o material que eles já tinham, aí a gente foi se tornando amigo, assim, naquela época ainda não tinha, né, as redes sociais tão fáceis, É, assim, né, e eles ainda eram pequenos, mais 10, 11, 12 anos, mas assistia desde os 5, né? Então se lembrava, então rolava essa expectativa deles, né? Qual é, o que eles vão trazer esse ano, né? Como que vai ser o espetáculo dessa vez, né? Então foi quando eu fui vendo o vínculo afetivo que a arte vai causando, né? A potência que toca nas pessoas, assim, era muito bonito essas relações, assim, com essas crianças. essas crianças, né? Eu vou pedir para vocês continuar mais um pouquinho aqui e vou convidar para entrar. Eu, sinceramente, eu vou convidar aqui meio no escuro, porque eu não sei se ela já chegou, porque ela estava em viagem. A dona da história toda, aqui propôs para a gente fazer isso, que é a Dilene Antonucci. Será que está aí, João? A Dilene, ela é da revista Carga Pesada, que é uma revista feita para o público caminhoneiro, né? Uma revista que já tem muitos anos de existência, uma revista de Londrina, né? Mas de circulação nacional, e foi ela que chegou com a gente com a proposta de fazer a caravana ecológica desde a primeira, né? Foi a grande parceira, né? Então a revista Carga Pesada foi a grande parceira nossa. Aqui, deixa eu ver aqui. Tá, a Dilene já está aí. Precisa ligar o microfone e a câmera, tá? E vou chamar também aqui, que é uma grande alegria para a gente tê-la aqui com a gente, né? Que é assim, todo esse trabalho tinha um patrocínio via Lei Rouanet, feito pela Volvo do Brasil, né? Lá de Curitiba, que tem a sede em Curitiba. E o nosso contato, uma pessoa assim que foi parceira bastante da gente, que é a Ana Elsa Oliveira, né? E vai estar aqui com a gente também para conversar um pouquinho. Oi, Ana Elsa. Oi, tudo Olá, bem? Boa tudo noite a bem? todos. E a alegria é toda minha, viu, Silvio? Não tenha dúvida disso. Ainda mais esse ano especial, né? Para a escola, 25 anos. Então, a E 20, alegria é minha de e estar 20 aqui com anos de você. caravana, né, também, né? 20 anos desse trabalho. Muito bem. É, isso aí. Ana Elce, como é que é para você representa, né, a Volvo, né? E a gente entende assim o quanto foi importante tanto na mensagem que a gente levava quanto para nós artistas, quanto, né? Porque a gente sabe o Rogério, a Carolina, eu somos professores, o Rogério dá oficinas, tem seu grupo e lógico que tudo isso que a gente aprendeu com a caravana a gente tem conseguido multiplicar, né? E para a Volvo, como é que esse projeto representava dentro da Volvo, dentro do trabalho de vocês? Bom, acho que primeiro o tema, né? A importância desse tema, né? A Volvo tem muito forte a preocupação de trabalhar institucionalmente alguns temas, né? Voltado para temáticas que tem alguma problemática social envolvida, digamos assim, né? E aí a gente trabalha muito forte dois grandes pilares, né? A questão do meio ambiente e a questão de segurança. E aí, no pilar meio ambiente, lá no ano 2000, né, já há tanto tempo, né, 20 anos, quando a Dilene, né, que você falou já um pouquinho, a Dilene é uma baita jornalista especializada aí no segmento de transporte comercial, e ela, quando nos trouxe o tema, né, mostrando a dimensão desse problema,
ambiental, que é o tráfico de animais silvestres no país. Assim como vocês, a gente não tinha ainda colocado o olhar, né, tão próximo desse contexto, desse problema. E assim que apresentou, a gente se apaixonou e falou, puxa, não podemos ficar de fora, né? E desde então, aí, depois ela apresentou, né, a escola, o trabalho de vocês, e a Volvo é uma empresa que está sediada no Paraná, né? Então, além do tema, o fato de ter profissionais, né, que estão no Paraná, sediados no Paraná, para nós foi uma alegria gigante unir tudo isso, né? A gente sempre procura na Volvo priorizar, digamos assim, colocar um olhar especial para projetos que estejam aqui no nosso estado, né? Que acontecem, que nascem aqui no nosso estado. E a caravana, além de nascer no estado, rodou o Brasil todo, né? Então, para nós foi super importante pela temática, por ser um projeto do Paraná, e mais do que isso, de utilizar a arte como ferramenta de educação, como ferramenta de ser protagonista mesmo, né? de proporcionar mudança de atitude, mudança de comportamento nos motoristas, né? Com relação ao problema do tráfico de animais, né? Silvestres, né? Porque, infelizmente, em algumas situações, o tráfico de animais silvestres, infelizmente, acaba sendo facilitado por esses profissionais, né? Os motoristas de caminhões, né? Na questão do transporte, né? Das regiões O de índice onde esses hoje animais... o índice hoje é de 80% do tráfego feito por transporte e rodovias por caminhão. Exatamente. É um índice alto, né? Então, da Volvo estar nesse contexto, né, do transporte comercial, a gente falou, puxa, não podemos ficar de fora, né? Não podemos institucionalmente deixar de ajudar a sociedade, mais focado no motorista profissional, como é que ele pode ter um papel de transformar essa realidade, né? De tomar consciência. E aí eu acho que o Rogério vai, talvez, lembrar algumas histórias e alguns depoimentos de motoristas que eles falavam, puxa, eu não sabia, não tinha noção do tamanho desse problema, né? E o impacto que isso tem na questão né, do meio ambiente do Brasil, né? E muitos se emocionavam, sabe, né, Rogério? Muitas vezes a gente via esses motoristas realmente se emocionando e se colocando assim como de passar a realmente adotar aí uma postura diferente, né? Exatamente. Viu? Carol, deixa eu fazer uma pergunta para você. Qual que foi a gente, além do tráfico de animais, em alguns anos a gente abordou outros temas também, como a questão da água, né? A questão do combustíveis mais limpos, né? O biodiesel, né? Qual que foi o teu maior desafio, Carolina, para figurino? Olha, não sei, acho que todo ano tinha um desafio diferente, né? Mas eu me lembro de um com muito carinho, que foram 3 pássaros que eu fiz com aquele retalhinho de tapete, né? Com os biquinhos que foi bem artesanal, assim. Eu passei dias confeccionando. A gente fez ainda lá em conjunto com a Escola Oficina, né? A gente teve a ajuda da Escola Oficina. Era uma escola onde eu atuava também, né? Como educador, e a gente atendia somente crianças e adolescentes de rua, né? Em situação bem extrema de vulnerabilidade mesmo, né? E eles ajudaram a fazer esse figurino, né? Sim, é um figurino que foi, para mim, bem marcante, assim, mas tiveram outros também. Sempre era um desafio trabalhar tanto com a questão da perna de pau, né? Porque tem uma questão aí de peso, de equilíbrio, que sempre era um desafio tentar vencer isso, né?
E a questão, muitas vezes, de que, vamos fazer uma sereia em cima de uma pedra, mas isso tem que ser um vestido, né? E aí a gente tinha que pensar como fazer essa sereia em cima da pedra e ainda saiu o rio dessa roupa, que era um véu que tinha que... Então, a gente tentava se superar nesse sentido de pensar essas possibilidades, mas sempre foi muito gostoso, sempre foi muito interessante pensar nessas possibilidades, né? A Anaelce falando... Pode falar. Pode falar. Sim, não, a própria. Isso, exatamente. Isso. A Giovana, querida, durante muito tempo. Exatamente. O espetáculo sempre tinha um momento muito triste, né? Então, a Anaelce falando das histórias, assim, na verdade, os espetáculos que eram montados, né, no decorrer dos anos, eles acabaram sendo também inspirados nos próprios depoimentos das pessoas que assistiam, né? Porque como aquilo era muito próximo do universo deles. Então, quando eles viam a cena, eles se lembravam muito das situações que eles passavam. Esse aí, nossa, quando a gente fazia uns tecidos, era uma estrutura super grande. E tinha, por exemplo, tinha uma história, assim, né, porque eles embebedavam os animais, né, os pássaros eram transportados dentro de tubo PVC. Ainda fazem isso. Isso é o mais triste, ainda fazem isso, né? Então. Tinha a história do macaquinho, né, que o cara embebedou o macaquinho e prendeu o macaquinho, só que no meio da viagem o macaquinho acordou e estava muito revoltado, escapou e dentro da boleia começou a pular lá. Então, eles vinham e contavam esse monte de história. Oi? O cara teve que abandonar o caminhão, né? Teve que abandonar o caminhão. Essa imagem da primeira caravana, né? Esse é o Rogério, né? Esse bicho específico aí que foi da primeira não foi a Carol que fez. Ela fez o figurino dos outros atores, mas os bichos foi feito no Rio de Janeiro, né? Depois, a partir da segunda caravana, a Carol passou a ser responsável por todos os figurinos. Certo? Sim. Isso aí é em Aparecida, pelos coqueiros lá atrás eu já reconheço. Lá no pátio da Basílica de Aparecida. A caravana ganhou prêmio, né, Ana? Sim, ganhou vários, né? Vários reconhecimentos. E eu vou citar alguns aqui. Eu fiz um levantamento aqui que eu lembrei. Ganhou o prêmio ABERJ no ano de 2001. A ABERJ é a Associação Brasileira de Comunicação Empresarial, né? A maior associação aqui de comunicação empresarial do país. Além da ABERJ, foi destaque também na Associação Brasileira de Marketing, né? E eu digo assim, o mais especial não é porque é de fora, não, do país. Eu digo que o mais especial é porque demonstra o quanto a caravana também rompeu fronteiras, né? Que foi o prêmio IPRA, né? Eu acho que foi em 2002 esse, eu não me lembro 2002. Muito bem o ano. O IPRA é a Associação Internacional das Relações Públicas, né? De Relações Públicas. Então, evidencia o quanto realmente, né? O projeto da caravana ecológica cumpria mesmo, né, o seu papel, né, de aliar a questão da arte e educação, e a arte permite isso, nossa, de uma maneira lindíssima, né, atrativa, emocionante, como o Rogério falou, né, a arte tem o poder de gerar transformação, né? E acho que esses reconhecimentos todos evidenciam isso, né? O quanto realmente a caravana cumpriu, né? Esse propósito, digamos assim, né? De uma maneira, nossa, lindíssima, né? E que a gente tem muita saudade, né? Eu acho que bastante. Isso. Então, está sendo muito gostoso essa conversa aqui para a gente relembrar um pouco. A caravana também participou de festivais, né, Rogério? De teatro específico, sim, né? O Filo, sim. né, o Festival Internacional de Curitiba,
Foi o primeiro foi de Curitiba, eu acho. Foi um desespero, porque a gente apresentou na frente da Casa Garibaldi, na Boca Mal, no Largo da Ordem, só que era bem no jardim. O palco era um caminhão, né? Então, um palco desses caminhões, ok, mas ele era de frente para o jardim. Só que o jardim da Casa Garibaldi é um jardim cheio de canteiros, de relevos, assim, e as plantas todas, e o público todo ali. E a apresentação era à noite. Então, assim, eu acho que foi uma dos primeiros desafios, não, mas fora do contexto, né? Quando a gente estava começando a se acostumar do contexto da feira, né? De como fazer lá, veio essa experiência. E eu me lembro, foi desesperador essa viagem. E justamente nessa viagem, eu acho que a gente esqueceu as pernas de pau. Ah, é verdade. E então, aí, além de tudo, eu já não andava assim ainda muito bem. E tinha era uma perna emprestada de sei lá quem, e aí, nossa, mas foi assim, segurado pelos anjinhos. É tudo escola, né, Rogério? Tudo escola para a escola. gente aprender, né? Tudo escola. A Dilene, será que já está pronta? Esse aí foi dos 15 anos, né, da caravana. Será que já temos a Dilene aqui para conversar com a gente? A Dilene estava vindo de Ponta Grossa com os pais. Deixa eu ver, recebi uma mensagem aqui. Sim, ainda não. Sim, ela disse que sim. João, a Adilene mandou um retorno ali que sim. João é da produção, viu, que fala aqui no ponto, aqui, nesse programa chique de televisão. Enquanto a Adilene vai entrando aí, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu deixei aqui nos comentários, logo no comecinho, uma série de vídeos que foram feitos da última caravana, né, que a gente dividiu em vídeos. Então, ela está lá tem no YouTube, você pode assistir, acho que são 10 vídeos com o cenário, um caminhão, né, que o Rogério fez, figurino da Carol, e a atuação da Priscila e do professor José Henrique. Fala o professor que ele é professor da Escola Municipal de Teatro hoje, né? Então tá lá uma série de vídeos bem bacana, vocês vão entender muito qual que é essa história, né? O porquê que a gente tem que defender esses animais, né? Que são realmente assim a riqueza do Brasil que está sendo levada, que está sendo destruída. Imagina 38 milhões de bichos por ano, é muito, né? E tem também aqui na descrição o RIFME, né? Agora eu vou pedir para você colaborar com a gente comprando o número de rifa e concorrer a R$ 1.000 e uma camiseta igual essa, com a arte do Ari Concato, que foi um grande artista dentro da caravana ecológica também, né? O João acho que vai colocar aqui para a gente um pedacinho da caravana, do vídeo da caravana. A Priscila Souza, Zé Henrique, eles faziam dois artistas mambembes, né, que se depararam com a situação do tráfico de animais.
Aí vários nomes, né, que a gente tem, que acompanham a gente. Citar aqui também a Aparecida Fernandes, que foi a costureira que sempre trabalhou com a gente, Ari Concato, a Zeneide, né, que fez a produção muito tempo pela Carga Pesada. O Zequinha, que era O motorista, né? Zequinha, que é Que na verdade é o seu Manuel, né? Aí a gente carinhosamente na caravana, acho que na 2, tinha um boneco marionete que era muito parecido com ele. Só que o boneco foi construído antes dele começar a trabalhar, conhecer, a né? transportar. E aí eu falo isso sem problema porque ele trabalhou com a gente no Agipaus também muito, e até hoje a gente chama ele de Zequinha, e ele sabe dessa história, e na verdade ele recebe com carinho essa... Exatamente. Eu não sabia. Eu achava que ele chamava Zequinha mesmo. Não, não. A gente ficava muito tempo na estrada, às vezes, né? Principalmente no mês de julho. A gente chegava, às vezes, a ficar 20 dias fora, né? E aí virava família, né? É o mambembe mesmo, né? Virava família. Você acordando, Sim. almoçando, jantando e trabalhando todo dia junto, né? Era muito especial esse momento mesmo, né? Em termos de convivência e de troca, era muito bacana. Gente, a Foi Dilene... aí que eu tive certeza. Eu falei, é isso mesmo que eu quero para minha vida. Foi com essas experiências da caravana. Exato, né? Porque ali era assim, né? Se não dava para coisa, não continuava mesmo. Mas Porque tivemos fácil não alegria. era uma delícia, mas não era fácil. Mas aí que é bom, né? Eu não estou E eu sempre entendendo. sonhei em ser arara e nunca tive oportunidade, só me requisitaram como figurinista. Como atriz, nunca, né, Carol? Eu falava assim, ano que vem, quem sabe eu posso ser uma arara azul. Não precisa. Arara azul tinha que andar de perna de pau e eu não sabia. E aí foi. 15 anos me enrolando. E nunca foi, né? Nem quando teve sereia, né? Nem quando teve sereia. Deixa eu ver o que aconteceu aqui. Parece que a Dilene está tendo dificuldade em entrar. A Dilene está tendo um problema técnico, não está conseguindo entrar, infelizmente. Mas, de qualquer forma, se ela estiver assistindo ou se ela vai ver depois, né, porque vai ficar guardado, vai ficar salvo essa live, né? Deixa eu ver aqui mais um recado. Realmente ela desativou a câmera e não está conseguindo ligar mais. Então, Dilene, se você estiver nos ouvindo, eu queria deixar aqui registrado o quanto eu sou grato por você ter nos chamado para fazer esse trabalho, o quanto eu sou grato também à Volvo por ter acreditado, e você, a revista Carga Pesada, porque além da importância pessoal, né, para cada um, você pode ver aqui, para cada um que trabalhou, que teve essa experiência, é um projeto realmente cada vez mais necessário, né? A gente fez o nosso trabalho, levamos para muita gente, corremos quilômetros e quilômetros, mais de quase 100 mil quilômetros nesse país para levar essa mensagem. Acredito piamente que a gente conseguiu fazer que várias pessoas acordassem para essa problemática. Mas, como a gente está vendo, isso ainda existe, né? A vaidade de ter um animal, de ter um bicho em casa, de ter ostentar um papagaio que seja, qualquer um desses animais, ela ainda existe, né? É um horror. Tem uma coisa que a gente sempre falava e que eu não gosto muito de ficar repetindo, mas o sofrimento desses bichos, de estar dentro de tubo de PVC, dentro de malas muito apertadas, né? Saber que para levar uma onça pintada para fora, eles quebram as 4 pernas da onça pintada, furam os olhos das araras, né? Para que ela não faça barulho, achando que está sempre noite, embebedam os micos, e o que é pior, pode chegar no seu destino, de cada 10 que sai da mata, só um chega vivo.
E se ele pode chegar vivo e a pessoa não aguentar cuidar, né? E soltar por aí. E esse animal sofrer ainda mais. E tem uma outra questão que é mais que a gente tem que pensar muito nesse momento que a gente está vivendo da quarentena, de uma pandemia, né? Que é a possibilidade de que esses tipos de doença surjam a partir disso. A gente já sabe, eu acho que na segunda caravana a gente falava sobre isso, uma diversidade de vírus e doenças que surgem a partir do momento que você vai lá e tira esse animal do habitat natural dele, né, e traz para o convívio na cidade e tal, e acaba transmitindo essa doença, né? Então, assim, é preciso, é urgente que as pessoas, que nas escolas, que em todos os cantos, as pessoas passem a falar sobre isso, né? Preservação é importante. Fora a destruição do habitat natural, a maior causa de extinção dos animais no Brasil é o tráfico, certo? Tanto tirando daqui, quanto... Oi? E acho que, complementando, né, Silvio, o tráfico só existe porque tem pessoas que compram, né, esses animais, né? Então, refando isso que você está falando, cada cidadão não adquirir mesmo, né? Cabe uma postura adequada, uma postura correta de cada cidadão, né? Acho que o recado maior é esse e que cabe até hoje, né, diante dessa problemática aí, né? Exatamente. E existe também uma questão de desigualdade social, né? Quando a pessoa vai, o traficante vai buscar no mato, ele vai contar com a ajuda de pessoas que fazem isso até de uma forma inocente. Ah, a Dilene. Dilene gravou um vídeo para gente. Vamos ver. Eu não escuto. Nem eu. O João está tentando colocar o vídeo. Então, enquanto ele prepara lá, eu estava falando. Então, por exemplo, assim, os caras vão lá, pagam R$ 1 por uma tartaruga e vende por 500 aqui na cidade. Olá, pessoal, me desculpem, eu tive um imprevisto, infelizmente. Estou acompanhando aqui a live, mas não consegui me conectar. É uma questão de força maior, garanto para vocês. E, enfim, mas consegui aqui, vou gravar um vídeo e vou tentar, de alguma forma, compartilhar aqui a nossa experiência da caravana ecológica, que começou com uma matéria sobre o tráfico de animais silvestres, né? E depois disso foram 15 anos, né, de viagens aí pelo Brasil, levando as mensagens de defesa do meio ambiente e conscientização aí para caminhoneiros e familiares. É isso. Ok? Então, gente, é isso. Sabe, é uma alegria muito grande comemorar 25 anos da Escola Municipal de Teatro e ter dentro da nossa história esse trabalho realizado, né? Esse trabalho que a gente sempre fez com muito amor, com muito carinho. Então, assim, meu agradecimento eterno, né? A Adilene Antonucci, a revista Carga Pesada, a Naels, a Volvo, aos meus companheiros de trabalho aqui presente, o Rogério, a Carol, né? Eternos companheiros, estamos aqui na luta para o cenário figurino do nosso próximo espetáculo agora, né? Fernanda Fernandes, todos os atores que com a gente trabalharam, todos os técnicos que viajavam com a gente, motoristas, né? Uma equipe
sempre muito agradável, sempre muito guerreira em estar na estrada e fazer o melhor possível para apresentar esse trabalho. Certo? Isso é muito importante, né, Silvio? Você lembrou aí uma lista de profissionais, né? São dezenas, em todos esses anos de projeto, talvez centenas de pessoas, para além da equipe mesmo, vários outros profissionais, né? Então, é importante lembrar o quanto a arte movimenta financeiramente, né? É muito importante quando a gente tem um apoio de uma empresa do renome da Volvo, apoiando uma ação cultural, para que as pessoas entendam também o quanto é importante as leis de incentivo, os editais para investimento e fomento da cultura, né? Porque a cultura é o que nos faz enquanto cidadão, enquanto país, enquanto nação, é o que cria a nossa memória, nos ensina, né? Ajuda a nossa formação humana. Então, é muito importante. Falo isso porque nós estamos num momento que está uma escuridão nesse sentido, né? Então, a gente precisa lembrar da importância de quem incentiva, de quem dá o apoio para que o artista possa trabalhar, porque o que o artista faz está para além dele, né? Movimenta muito, gera muita renda para muitas pessoas. Exatamente. É isso aí, gente. Um grande aplauso para todo esse momento. É com muita alegria, né, que eu revivi essa história da caravana, né? Está sempre presente na memória. E minha gratidão a todos, né? Volto aqui a lembrar, quem quiser colaborar comprando uma rifa da Funcart, ganha camiseta mais R$1.000. Aproveita aí. Se não comprar, ajuda a vender, tá? Para a gente poder, nesse momento tão específico, né, de 2020, continuar o nosso trabalho e que outras oportunidades e outros trabalhos tão grandiosos como esse venham, tá? Silvio, a Dilene está mandando mais um vídeo. Opa, então vamos aguardar. Está chegando. Está chegando? Está chegando. Então vamos aguardar. Vamos achar mais um assunto aqui. Vamos achar mais um assunto aqui. Tá ótimo. Rogério, quantos estados você conheceu pela caravana? Pela caravana, eu acho que eu conheci 20. 20? 20 estados. Foi de a gente norte passou, a sul, nossa, oeste, quando né? a gente subiu ali do Mato Grosso, quase lá chegando no Pará, não sei qual que é o estado, mais ali, quase chegando na Amazônia, uma estrada, nossa, muitos casos, acidentes, e a gente assim, de carro, no meio, desviava de um buraco, caía em outro. Na Bahia, a gente parando na beira da estrada, as pessoas com seus quiosques vendendo coco, e as gaiolinhas de mico, que eles também tinham ali para vender, e era como deliberadamente, assim, a gente só vendo, né? Então, assim, a gente viu muita coisa, e também para além da caravana em si, né, uma oportunidade de conhecer o Brasil mesmo, né, de ir para lugares diferentes, assim, Pará, Belém, nossa, maravilha. Chegou mais um vídeo da Dilene aí, vamos ver se o João coloca. Oi? 100 mil quilômetros aí rodados, e quantas pessoas, em termos de público, vocês têm esse número? Olha, eu fazia um balanço anual, tinha ano que chegava a 200 mil pessoas, dependendo dos locais que você apresentava, né? Então, eu acredito que nesses 15 anos chegou a 1 milhão, hein? Ah, certeza. 1 milhão. Imagina, uma festa de caminhoneiro, a gente fazia, às vezes, 6 apresentações em um dia, né? Porque eram apresentações de 15, 20 minutos, né? Então, às vezes, se estava muito movimento, era assim, de 3 a 6 apresentações, dependendo do espetáculo e dependendo do dia, do evento, enfim. E, às vezes, era assim, 10 mil pessoas que passavam pela feira, 20 mil, porque tinha os shows artísticos também, né? Então, era muita gente que via.
Olha lá, mais um vídeo da Edilene. Estou aqui com a camiseta da caravana, ó, foram 15 anos, como eu disse, né? O nosso slogan era Estrada Verde, Água Limpa. A revista Carga Pesada está completando 35 anos de estrada, e a gente tem orgulho de ter na nossa história esse projeto em conjunto com a Escola Municipal de Teatro, com a Volvo, né? Que a Ana está aí nos dando a alegria Estou muito feliz de poder rever vocês, ainda que numa live, né? E, enfim, mas eu espero que a gente tenha outras oportunidades e que a gente possa compartilhar essas informações. Eu acredito que agora, com esses recursos que nós estamos agora tentando nos familiarizar, a gente possa promover novos encontros e dar mais informações, e eu possa participar da maneira ideal aí. Mas agradeço muito a oportunidade, Silvio, Rogério, Carolina, Ana, um prazer revê-los, né? Legal, Silvio, se ter lembrado do Ari, né? A Carla, o Andrew, tanta gente legal aí, amigos que participaram com a gente dessas viagens, desse projeto. Um abraço para todo mundo e espero ter uma outra oportunidade para poder contribuir. Tudo de bom aí para vocês. Caravana Ecológica, Estrada Verde, Água Limpa. Água Limpa. Beijos. Beijo. Beijo, Dilene. Muito bom revê-la também. E com essa fala de Odilene, então, eu acho que a gente se despede, né? Foi gratidão, é a palavra, sempre, nesses 25 anos da escola, é a palavra que sempre me vem à cabeça, é gratidão. Né? Gratidão a tudo que aconteceu e tudo que foi plantado para acontecer mais. Talvez não esteja comigo na frente ainda, mas tenho certeza que a gente tem várias pessoas capacitadas para isso. Né? Devo virar público. Gente, um beijo grande a todos e muito grato. Maravilha. Beijo, obrigado, gente. Obrigada. Valeu. Um Obrigada, abraço. boa noite. Beijo, beijo. Boa noite. Tchau, tchau.